Segundo livro de Samuel, no capítulo 2. Também passou da mente convidar a toda a Irmandade aqui na congregação e também a nossa Irmandade na internet para, além de estar presente nos cultos, também acompanhar o momento da oração, momento de clamor que acontece todos os dias nesse canal do YouTube, a partir das 7h55 até as 9 da manhã, tá certo? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, segundo o livro de Samuel, capítulo 2, verso 1 em diante. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, por quando fizeste isto. Esforcem-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor para nós, irmãos. Nesta noite, uma passagem conhecida, quando o povo institui a Davi como rei. Nesse momento da história, irmãos, já havia se passado diversas provações sobre Davi, já tinha havido diversas também perseguições e guerras. O próprio rei Saul, que havia perseguido a Davi, já não estava mais vivo, já havia sido morto e havia sido sepultado. Logo, a terra de Israel estava sem rei, e o Senhor cumpriria então o que já havia sido ordenado na vida de Davi, desde a infância dele, que ele haveria de governar sobre aquela terra. Só que o reinado de Davi não começa de maneira simples, irmãos. Não houve uma ordenança para todo o reino. Ele foi ordenado como rei aqui em Judá, como nós lemos, mas havia um comandante de Saul que pegou um dos filhos do rei Saul e o colocou como rei sobre todo o resto de Israel. E esse rei era um rei omisso, um rei com medo, que dependia daquele comandante, mas ele ainda assim conseguiu governar por 7 anos. Quando aquele comandante viu que estava perdendo, ele veio fazer um concerto com Davi, uma comunhão com Davi, e combinou com Davi que haveria de entregar todo o reino para o rei Davi. Mas o comandante que estava em guerra, defendendo Davi, os comandantes do rei Davi, não aceitaram que aquele outro comandante de Saul tivesse vindo ter com o rei. E acharam que aquilo era uma emboscada, acharam que aquilo era um golpe. E foram e mataram aquele comandante. Mas o Senhor havia colocado comunhão em Davi. E ele chorou a morte daquele comandante do rei Saul, irmãos, e encomendou que o comandante dele também fosse assassinado.
E ficou um tempo que não havia mais o comandante que defendia a honra e a família de Saul, e aqueles que defendiam Davi também, um daqueles havia sido morto. Nisso, o filho de Saul, que havia reinado por mais de 7 anos, que era omisso, era medroso, ele estava dormindo na casa dele e vieram homens e mataram ele também. E levaram a notícia a Davi que eles mesmos haviam assassinado o rei descendente de Saul. Davi falou assim: vocês fizeram mal aos olhos do Senhor e por isso vocês também vão pagar com a vida. E mataram aqueles homens também. E ali, a partir de então, Davi foi ordenado rei sobre todo Israel. Não foi fácil, foi debaixo de sangue. Mas, irmãos, foi o cumprimento da palavra e da ordenança de Deus sobre aquele homem. E a palavra do Senhor hoje vem para nós, ela não precisa se estender. A palavra do Senhor hoje vem para nós, para nos lembrar que sempre que houve uma pessoa omissa, a vida foi ceifada, foi tirada a honra. Mas para Davi, que sempre foi bravo e corajoso, a misericórdia de Deus sempre esteve sobre ele. Então a palavra para nós nesta noite, irmãos, para que aqui estamos na congregação, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, não desfaleça a tua força, seja corajoso, porque o Senhor será contigo. Davi foi ungido rei ainda muito novo, irmãos, e ele foi testado por Deus. Ele teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar gigante, e ele foi vitorioso em tudo. Mas ele teve coragem para ir adiante. Ele teve coragem para não voltar atrás o passo dele. Ele teve coragem e teve temor. Quando Saul morreu, irmãos, já o povo já pedia Davi como rei sobre eles. Mas ele teve temor a Deus, conforme nós lemos aqui, e foi na presença de Deus perguntar o que ele haveria de fazer naquele momento. E Deus falou para ele: vai até Judá. Não falou para ele: vai e domina sobre toda a terra. Não, vai até Judá. Ele foi e ali ele foi ordenado rei. Irmãos, as provações de Davi foram colocando ele no caminho que Deus precisava que ele estivesse, porque ele foi sendo testada a coragem, a fé, a determinação daquele homem, para que o Senhor pudesse dar uma grande responsabilidade na mão dele. E oxalá entre nós, hoje, nesta igreja, tenha algum Davi ou alguns Davis, porque pela herança de Jesus Cristo que a nós é dado, nós estamos ligados também à herança de Davi. E sobre a cabeça daquele homem foi derramada uma grande benção que haveria de passar de geração em geração. Então, sobre a cabeça da igreja, irmãos, tem uma promessa de benção. Mas a promessa de benção, o Senhor nos convida que possamos tomá-la com coragem. É muito fácil, irmãos, falarmos de coragem. É muito fácil falarmos de valentia quando vai tudo bem na nossa vida. Mas há um momento na nossa vida, na vida da nossa família, que seja por uma enfermidade, que seja por uma tribulação, por uma necessidade financeira, em que que nós não temos mais força alguma. E nós estamos como moribundos. As coisas não acontecem na nossa vida. Parece que do jeito que o vento bater em nós, é para o lado que nós iremos. Parece que nada vai dar certo. A palavra do Senhor hoje vem para te despertar. Ainda que você não tenha força alguma,
tenha coragem para crer no impossível na tua vida. O Senhor fala de fé, o Senhor fala de coragem, porque o Senhor fala de vitória no meio do povo de Deus. Se Davi fosse omisso, irmãos, se Davi não fosse um homem corajoso, pela força que Deus deu sobre ele, ele teria perdido a batalha, ele teria fugido dos inimigos, ele teria entregue nas mãos dos opressores a vida dele, mas não, ainda que ele estivesse oprimido, mas ele teve coragem. Irmãos, irmãs, a prova pode estar te sufocando, mas tenha coragem, tenha crença em Jesus Cristo, porque do Senhor virá a vitória na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, um tempo de privação, um tempo de dor, um tempo que Davi viveu, até para ser coroado, teve muita guerra, teve muita matança, foi um tempo de muita perturbação na vida dele, mas sobre ele tinha a estrela de Deus para que ele fosse abençoado em tudo. Então não importa o tamanho da tua prova, não importa por onde você tem passado, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guia e o Senhor dará vitória na tua mão. Seja por enfermidades, tribulações. Irmãos, onde estiver a tua causa, não estamos aqui para adivinhar causa da igreja, nós estamos aqui para falar o que o Senhor tem nos recomendado. E o Senhor nos recomenda que sejamos fortes e corajosos, porque é do Senhor a guerra e é do Senhor a vitória na nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo na nossa vida o Senhor seja sempre louvado. Amém. O servo de Deus virá à frente agradecer o culto. Em comunhão, busquemos o Senhor com oração em nome do Senhor.